estava aqui refletindo, pensando sobre todos os movimentos, né, que nós temos feito, quanto aprendizado a gente vai ganhando ao longo dessa jornada, né? Eu estava me lembrando que quando eu comecei meu despertar espiritual lá em 2019, e que logo em seguida eu comecei a escutar o Hélio Couto, aí depois eu entrei na fase de ficar 24 horas ouvindo o Cryon do Serviço Magnético, já falei isso aqui para vocês, né? E eu estava me lembrando que várias canalizações, né, que ele fazia, ele explicava que a equipe espiritual, que é sempre você mesmo que você encontra no final, né? E a gente vem falando sobre isso. E hoje isso ficou muito presente no meu campo mental. O fato de eu, nesse trabalho que a gente está ancorando aqui, contar com uma equipe espiritual que, na verdade, sou eu mesma, em várias dimensões. E quando você vai integrando essas partes suas, e você vai lidando com um eu que você se acostumou a ser. E existe uma coisa que a feminina divina traz nessa jornada e que fica muito latente, que é a questão da autoimagem, de como você se vê. E quando a gente fala autoimagem, a gente está falando num contexto geral mesmo, de como você se vê fisicamente, de como você se vê na vida. Quem é você? Quem é você? Como você já se percebe? Eu falo isso porque eu tinha um problema muito sério com a minha autoimagem. Muito sério. Desde a infância. Eu já trazia um sério desajuste com a minha imagem. Isso foi ficando mais ostensivo ainda à medida que eu fui adquirindo, né, os traumas da infância e várias coisas do contexto que a gente vive, que vai nutrindo essa autopercepção negativa, uma autopercepção muito distante de quem você é de fato. E hoje eu estava me lembrando também que lá em 2019, depois que eu e meu gêmeo, a gente vinha tendo uma conexão e de repente a gente abriu um portal romântico, né? Eu acredito que isso aconteça com com quase todos, né? Você não começa logo, começa com uma amizade, como no nosso caso, né? Começou com uma amizade, depois, de um determinado momento, abriu o portal do romance. Você já sabia que tinha uma coisa diferente, mas de repente abre aquele portal, e depois que abre, eu me lembro que ele falava caminho sem volta, que esse é um caminho sem volta, depois que você entra nesse viés, é muito difícil você retomar, né? E logo que eu comecei esse movimento, né, que quando a gente... Eu entendo que na minha jornada, particularmente, a gente teve uma primeira ativação quando a gente se viu lá em 2014, e depois foi nesse 2019 mesmo, em agosto de 2019, quando esse portal romântico se abriu entre nós, é que eu fui ligada. Até então eu não estava ligada. E gostava da amizade, né? A Chama Gêmeas tem uma amizade linda. Tem um sentimento de amizade, de completude muito, muito especial, né? E eu me lembro que quando abriu esse portal, eu, né, houve logo aquele reconhecimento e começou o que vocês sabem, que são as ativações dos chakras, começa aquela bateção no seu corpo, que você não estava acostumada. No meu caso, eu não sabia nem o que era chakra, sério.
A gente não estudava isso em igreja evangélica, não estava nem sabendo nada disso, não tinha interesse, eu trafegava por outro mundo. Estou falando isso para vocês terem uma ideia da quantidade de crenças e de coisas que estavam vibrando ainda em mim, que eu tive que ir descortinando completamente. Eu estou falando tudo isso para vocês para contar uma história que eu já contei na primeira jornada de alinhamento espiritual e energético, quando a gente não tinha muita ideia do que toda a nossa equipe aqui estava preparando para nós, que logo depois que a gente abriu esse portal romântico, no dia 14 de dezembro de 2019, eu tive um encontro com uma deusa dentro do meu quarto. Eu estava dentro do meu quarto. Um quarto que eu morava no Rio, e no portal, assim, né, ao lado do portal, eu fui dormir, estava tendo vários desdobramentos, né, quando você fica aquela agonia saindo do corpo, aquela coisa antes de dormir, eu estava tendo muito isso nesse dia. E, de repente, o véu, eu pude saltar o véu e a dimensão se abriu dentro do quarto para mim. Quando se abriu, eu me deparei com uma figura de aproximadamente uns 3 metros de altura, toda vestida de dourado, belíssima, tinha uma coisa dourada assim na cabeça. Eu sei que foi uma experiência muito marcante, que eu olhava e falava assim, como que eu posso ser a mesma pessoa depois disso? Como que eu vou ser a mesma pessoa depois disso? Só conseguia falar isso. E o olhar não disse nada, só olhava. Um olhar de muito amor, de muito amor. E aquela figura incrível, né? Pegou um copo, não era exatamente um copo, era um copo, só que era um copo muito largo, assim, dourado também, e me entregou. E eu me lembro que quando ela me entregou aquele copo, eu segurei assim, e a energia era tão grande que eu dava passos para trás, assim, sabe? E eu não sentia medo, eu sentia perplexidade, eu sentia uma devoção imensa, sabe? E ali eu bebi algo que estava naquele copo. E contemplei aquela imagem mais alguns instantes e logo eu voltei para a dimensão, para essa dimensão. Hoje eu sei que eu estava me vendo em outra dimensão. Hoje eu sei que eu estava me encontrando comigo, já numa dimensão elevada, já numa dimensão onde pode-se passear nas dimensões conscientemente. E ela veio me fazer uma visita para me reintegrar, para reintegrar as minhas partes, as partes da minha alma. E as histórias foram se descortinando, comecei a viver essa dinâmica, e estamos aqui hoje, recebendo transformações intensas sobre a nossa autoimagem. Eu não sei o que você entende sobre você mesma. Eu não sei se você ainda acredita que você é somente, não porque seja pouco, mas porque a gente sabe a intensidade, o tamanho de uma alma. Somente essa pessoa aí, esse ego que está aí com você, que você está vivendo ele aqui, que ele está te ajudando a caminhar e às vezes atrapalhando um pouquinho intencionalmente, para que você vá recuperando quem você é. Nessa jornada, a gente é muito desafiada com relação à nossa autoimagem, e a gente fica passeando pelas dimensões, a gente fica, ao mesmo tempo que você acredita nessa grandeza toda que é você, somos todos imensos, somos um só.
E quando a gente entende que essa integração, esse senso de integração, de você se reintegrar com você mesmo, é o percurso das chamas de Reis. Estamos aqui reintegrando conscientemente todas essas partes nossas, podendo acessar conscientemente e vibrar junto com essa equipe espiritual, que é você, que é o tempo todo você, que é o tempo todo a sua essência, a sua alma, querendo se manifestar, querendo que você tenha consciência de integração, de integrar quem você é. Chegamos no terceiro dia da nossa 13ª jornada. Amanhã é um dia 27. E nós estamos hoje recebendo a abertura de um portal dourado sobre nós, onde você vai conseguir acessar você na 12ª dimensão. É ousado. E primeiro você precisa perguntar para você mesma se você quer acessar você. Se você aceita esse convite de, junto conosco, com essa equipe, que é o nosso Elohim em ação, nossos deuses, que já passeiam pelas dimensões, que eles estão nos convidando a adentrar esse portal. Ninguém vai puxar você. Você vai entrar com os seus pés, recuperando a sua autoimagem. O trabalho de recuperar a minha autoimagem, ele passa por muitos detalhes. Estamos num movimento agora da cura do meu corpo, onde eu sinto as informações chegando todos os dias, e até aqueles sonhos que a gente tinha quando era adolescente ou criança, eu tinha um sonho de virar estrela. Aquela estrela que você, né, que você faz assim na areia. Não consegui realizar ainda não. Mas hoje me chegou a informação que eu vou realizar esse sonho. Eu acho isso tão genial. Talvez pareça uma coisa simples, e é. Mas isso traz uma recuperação e uma cura tão grande. Eu não me sentia capaz de virar estrela. E hoje eu fiz umas pesquisas, e eu acredito que em breve, não vou marcar data não, em breve eu vou conseguir realizar esse sonho dessa minha adolescente. Eu quero reintegrar ela. Eu quero dizer para ela que ela pode sim virar estrela, que ela não precisa ter medo do próprio corpo. E você vai integrando essas curas dessa criança que se feriu, da jovem que foi abandonada, e vários seres, porque o que está em cima é como o que está embaixo. Quando a gente está falando de acessar você numa 12ª dimensão, a gente também está falando de acessar vários fragmentos seus que foram magoados, machucados por causa desses traumas e dessa sensação de apequenamento, de ser colocada num lugar que você não precisa estar. Talvez seu sonho seja virar estrela, que era o meu, engraçado, eu nem sabia.
Mas eu fiquei me lembrando como eu ficava frustrada quando eu via todo mundo fazendo aquilo com tanta facilidade. E eu não conseguia nem fazer aquela ponte para trás, assim. Ai, não, não dá, não, isso não é para mim. E agora, eu acho que eu vou conseguir fazer isso. Pelo menos eu vou tentar. Para presentear essa minha adolescente. E você também pode se dar vários presentes. Quando você vai se presenteando nessas nuances simples, isso é cura. Isso é cura. Quando você toma conscientemente essa atitude de fazer alguma coisa por você, que você sente que você se nivelou por baixo por causa do trauma, aí você vai e revisita aquele lugar. Isso é reintegração. Reintegrar a sua autoimagem. Mas mais do que isso, a gente vai ter uma forcinha hoje de uma deusa, que é você. Acessar cada vez mais a sua deusa. E quanto mais você confia que você é a sua integração, que você é a sua equipe, que o seu mentor é você, que existe uma equipe intensa, imensa, em várias linhas de tempo, trabalhando junto com você. Isso dá uma sensação de integração e de unidade muito grande. É você manifestando o divino, é você recuperando a sua força. E sim, estamos falando pouco hoje da conexão de chamas gêmeas, porque a conexão de chamas gêmeas também é você. É o tempo todo você. E quanto mais você reintegra essas partes, mais você vibra na sua potência maior aqui nessa dimensão. E hoje nós vamos receber este portal dourado e vamos entrar nele conscientemente para acessarmos a nossa versão da 12ª dimensão. Muitos vão contar experiências disso, muitos vão desdobrar essa experiência nos próximos dias. E não esqueça, é sempre sobre você.